Olá, queridos amigos amantes da arte. Bem-vindo ao nosso canal Moagem de Letras. Hoje vamos apresentar Vidas Secas, do alagoano Graciliano Ramos. O enredo se trata de uma família de retirante. A data não é estipulada, mas é provavelmente dos anos 30, porque nos anos 30 e 20 havia muitos casos de secas que expulsavam as pessoas dos seus lares. Então aqui é uma família. A família é o Fabiano, tem assim a Vitória, a esposa, e dois meninos, o filho mais velho e o filho mais novo, que não tem nem nome, né? E uma cadela, a Baleia. Então ele sai atrás de um local onde possa sobreviver. O livro é todo atrás da sobrevivência. Há uma seca muito grande que destruiu as plantações. Então as pessoas perderam tudo e ficaram aqueles retirantes vagando de um lado para outro, tentando sobreviver. Quer dizer, é uma luta contra a natureza, né? Porque a natureza é neutra e sempre existiu seca e sempre existiu inverno. As invernos às vezes são tão desgastantes quanto as secas. Então o Fabiano, a princípio, ele ainda tem um papagaio também, um papagaio que não fala, né? Mas não fala por quê? Porque o papagaio ele imita a voz. E ninguém quase fala na família, eles falam por grunhidos, por monossilábicos. O vocabulário deles são muito pouco, eles são analfabetos, né? Quer dizer, todos eles. Assim, a Vitória ainda sabe alguma coisinha. E eles comem o papagaio, porque diz que o papagaio que não fala não tem sentido. E até num certo ponto a baleia também, ela vê um preá, mata o preá e traz para a família, né? A baleia é uma cachorra, talvez é o animal mais famoso da literatura brasileira. Ela é uma cachorra que ela pensa, ela é assim humanizada, enquanto os personagens são mais animalizados, né? Então os personagens, o que eles querem é só viver, é só levar mais um dia. Então eles encontram uma fazenda abandonada e se instalam nessa fazenda e vão fazendo benfeitoria, e nesse entretempo cai chuva e há um reflorestamento de novo, porque as nossas terras são muito secas do Nordeste, mas tem um poder de crescimento assim muito grande. Então as árvores, os matos, eles desenvolvem com poucas chuvas, né? E chega o dono dessa propriedade que tinha abandonado. E ele, vendo que o Fabiano estava fazendo essas benfeitorias, contrata o Fabiano. Mas o Fabiano era aquele cara que era sempre explorado. Ele era explorado por esse patrão, porque ele não sabia, ele sabia que era roubado, mas não sabia nem como argumentar. Digamos, o patrão vendia as coisas para ele, e digamos, existia a partilha, que o gado, quer dizer, nascia três, um era do patrão, o outro era do vaqueiro, que o Fabiano era o vaqueiro, e quem morria, o gado que morria era do vaqueiro sempre, né? Então o vaqueiro estava sempre, os agregados estavam sempre em déficit com esse patrão, né? Esse romance aqui é um romance curto, ele tem 14 capítulos. Ele foi a princípio projetado para ser um livro de contos e começou com a história da baleia, né? E depois tornou uma unidade mais complexa, né? Quer dizer, cada conto foi puxando outro, mas cada conto aqui é como se fosse uma história. Existe a história do menino mais novo. O menino mais novo, a admiração dele era o pai, que era um vaqueiro. Então ele queria ser vaqueiro, quer dizer, o pai dele já passava com muita dificuldade, mas era o herói dele, né? E o menino mais velho, o sonho dele era, ele tinha mais curiosidade, ele tentava entender o sentido das palavras pela sonoridade. Uma das palavras que ele ouviu foi inferno, e ele achou a palavra muito bonita. E depois é que ele viu que o significado dessa palavra bonita era péssimo, né? Horrível. Tudo que existe de ruim, né? E tinha assim a Vitória, que era a mais instruída deles. Assim a Vitória, o sonho dela era ter uma cama com tiras de couro, que era a cama do antigo patrão deles, e que o patrão também foi desapossado de todos os seus bens por essa seca violenta que houve nesses anos 30, né? E eles dormiam em camas de madeira, né? E na cama dela tinha até uma madeira, tinha até um nó que ficava cutucando as costas dela, né? O Fabiano, ele vai no Natal, lá na cidade, a uma missa, uma quermesse, e ele, aliás,
e ele fica bêbado, né? E tem outra ocasião que ele, bebendo, um soldado, que é soldado amarelo, convida ele para jogar cartas e ele perde. Era um dinheiro que ele ia comprar roupas, querosene. E ele tentou sair desse jogo, mas o soldado não deixou, ainda acusou ele de roubo, né? E ele foi preso, sem motivo, né? Mas o Fabiano dizia que ainda até apanhou com, a gente chamava de faca, né? Eles pegavam os facões e batiam nas pessoas, né? Ele dizia que apanhar do governo não era crime, né? Porque o governo podia tudo. Então, quer dizer, o Fabiano era forte, era um cara que ele podia até matar esse soldado amarelo, só no aperto. Mas ele respeitava, porque o soldado estava representando o governo, só que uma representação muito ruim. Era um cara autoritário e um cara também desinstruído, né? Então esse livro aqui mostra muito esse embate do povo, das pessoas, contra a hostilização da natureza, ou a neutralidade da natureza, que seria mais justo. Esse livro, romance, ele é considerado um romance desmontado, porque cada capítulo é como se fosse uma unidade autônoma. Ela pode ser lida sem precisar ler o outro capítulo, mas eu aconselho a sempre ler na ordem mesmo cronológica, né? E ele foi publicado em 1938, na época do Getúlio Vargas, que era o Estado Novo. Foi uma época de muita turbulência no Brasil, e ele virou uma adaptação cinematográfica em 1963, pelas mãos de Nelson Pereira dos Santos, que era também um grande cineasta brasileiro, né? E bem real ao livro. Então, quer dizer, para vocês verem, Vidas Secas é um livro pequeno. Aqui nessa edição ela dá 120 e poucas páginas, mas que ficou na história. Então é tudo sintetizado. Ele mostra aquele sofrimento das pessoas no meio de uma família. E é um sofrimento cíclico, porque quando a chuva deixa de cair, o inverno, né, vem a seca, no caso era só verão e inverno, eles perdem tudo o que conseguiram juntar, né? Então, um estado que o Brasil já teve muitas mortes nesse sentido, morte de fome, pessoas perder tudo por causa dessas calamidades da natureza. Mas a natureza é neutra, ela ajuda e também derruba, quer dizer, não existe a natureza vive por ela mesma, né? Então, Graciliano Ramos foi um dos melhores escritores do Brasil, foi um dos mais influenciáveis no meu ponto de vista, é um dos que eu gosto mais. E esse livro foi escrito nessa época de 1938, foi até o ano que o Lampião morreu, né, na Gruta do Angico. Ele é considerado a segunda fase do modernismo da literatura, que é o neorregionalismo nordestino, que é escritores muito bons, escritores assim, foi uma eclosão de grandes escritores. Esse período é Jorge Amado, além de Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, são escritores que deixaram seu legado na nossa história literária. Desde já agradeço a visualização do nosso vídeo, deixe um like, faça sua inscrição e vamos compartilhar muitas ideias interessantes em nossa jornada.